Meu carinho ao pastor Lutiero pelo convite tão honroso. É a minha alegria de estar aqui com esta querida igreja para partilhar nesta noite a palavra de Deus. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Versículo 18, por favor. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Irmãos queridos, como já foi fartamente informado esta igreja, e o pastor Lutiero já comunicou aqui nesta noite, nós estamos vivendo um tempo difícil. Na linguagem do apóstolo Paulo, a sua primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, um tempo perigoso, violento, furioso. O que nós estamos assistindo hoje não é certamente apenas tolerância ao erro, tolerância ao mal. Nós estamos assistindo hoje uma inversão de valores, é a promoção do mal. Nós estamos assistindo hoje, não é o ataque à família vindo do submundo, do erro, do pecado, da corrupção, da maldade, mas o que nós assistimos hoje é que as próprias instituições que deveriam defender a família estão atacando a família. As próprias autoridades que deveriam estar na defesa dos valores morais que devam reger a família e a sociedade estão conspirando contra esses valores. As próprias casas de leis que deveriam estar preocupados com a construção de valores, de princípios que deveriam reger a nossa sociedade,
estão laborando e trabalhando concentradamente para desconstruir os valores que devam reger a família e a sociedade. Até mesmo as nossas cortes têm laborado em erro e promovido o erro, e toda sorte de conspiração contra aqueles princípios que regeram a família ao longo dos séculos. São tempos perigosos de fato. E eu queria trazer à baila esse texto, porque esse texto trabalha exatamente um ataque à família. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que 5 áreas foram atingidas na família de Davi e de seus homens. Os amalequitas atacaram a cidade de Ziclag, uma espécie de cidade de refúgio de Davi. Davi fugia do seu sogro, o rei Saul, que queria matá-lo. Davi fugiu pelos desertos, pelas cavernas, pelas cidades de Israel, mas o cerco aumentava, o perigo crescia, e Davi não queria vingar com as suas próprias mãos o seu sogro. Então ele fugiu de Israel, buscou asilo político entre os filisteus, tornou-se amigo do rei filisteu, e o rei filisteu nomeia a cidade de Ziclag para que Davi e seus homens ficassem. Davi era escudeiro desse rei e marchava para uma guerra quando o próprio rei filisteu haveria de guerrear contra os israelitas, e Davi a essas alturas já havia recebido a unção para ser rei de Israel em lugar de Saul. Quando os príncipes filisteus disseram para o rei: esse homem não pode ir conosco, ele é um guerreiro, ele é um israelita, se ele se voltar contra nós, a nossa derrota será certa. E Davi é dispensado, e ele volta para a sua cidade Ziclag, ele e seus homens. Quando chegam nessa cidade, descobrem que a cidade havia sido invadida pelos amalequitas, havia sido queimada, havia sido ferida. Os amalequitas haviam levado cativos as mulheres, os filhos e as filhas. E diz o texto que, ao ver essa cena, Davi chora, ele e seus homens, até não ter mais forças para chorar. Mas ele se reanima no Senhor seu Deus e ora, e pede instrução a Deus, e Deus lhe dá a diretriz de lutar pela sua família. Eu queria hoje aqui levantar essas 5 áreas que os amalequitas atacaram, e eu penso que são áreas ainda hoje atacadas por todos os lados, por todas as forças, sejam elas declaradas ou ocultas, sejam elas explícitas ou escondidas, sejam elas vindas do submundo ou das casas de leis, dos governantes, das cortes. E nós precisamos nos atentar para o perigo que a família enfrenta nos nossos dias. Se vocês perceberem, os amalequitas atacaram os bens, os rebanhos foram levados embora, a cidade foi queimada, e a cidade foi ferida. Você queima estruturas, você queima coisas, mas você fere pessoas. Segunda área que foi atingida foi a área da saúde, porque o verso 6 diz que Davi está muito angustiado, e a angústia é a porta de entrada para muitas doenças. A terceira área é a área do casamento. As mulheres foram levadas cativas, prisioneiras, e não pode ter paz na família se o casamento é desestruturado, se o cônjuge está nas mãos do inimigo como prisioneiro. A quarta área atingida foi a área dos filhos. Os filhos e as filhas foram levados cativos. Os pais estão vivendo esse drama de ver uma conspiração, um ataque deliberado, concentrado para atingir os filhos. E finalmente, a quinta área atingida foi a área das amizades. Diz o versículo 6 que os homens de Davi, guerreiros, que lutavam com Davi, que davam a vida por Davi, agora se voltam contra Davi para matá-lo, para apedrejá-lo. Amizades históricas são rompidas,
relações profundas são quebradas, uma fissura num relacionamento tão fortalecido. E eu queria que você olhasse comigo para esse texto, para ver como é que é esse ataque deliberado do inimigo, porque nós cremos que além das forças visíveis, humanas, terrenas, há também um ataque espiritual. Há uma força das trevas que conspira contra a família. De fato, a nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. A Bíblia diz que o diabo é ladrão, ele é assassino, ele veio para roubar, para matar, para destruir. E nós estamos vivendo nesse campo minado do inimigo. E talvez em uma outra época da história, como nos dias atuais, a família está sendo atacada, não só no Brasil, no mundo inteiro. E nós precisamos parar e refletir sobre isso. Então chama a sua atenção para olhar como é que é esse ataque do inimigo. Veja comigo o versículo 1, por favor. Primeira coisa que eu vejo nesse texto é que o inimigo, quando ele ataca a igreja ou a família, ataca com ímpeto, com fúria, com contumácia, com intensidade, com veemência, com força, com rigor. Diz o texto aí, tinham dado com ímpeto, com ímpeto. Este inimigo não vem para brincar, ele vem para destruir. Tem muitos lares destruídos, muitos casamentos destruídos, muitas famílias destruídas, muitos cônjuges destruídos, muitos filhos destruídos, muitos valores destruídos. É um ataque implacável, furioso, terrível, tenebroso, avassalador. Quando eu fico olhando hoje esse ataque, percebo primeiro, hoje quando você fala em família, o que é família hoje? Quando você pensa em casamento, o que é casamento hoje? As pessoas estão confusas, questão do gênero. Quando Deus instituiu o casamento, Deus disse, por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quais são os pilares que Deus estabeleceu? O casamento é heterossexual, é um homem e uma mulher. O que é o casamento para Deus? É monogâmico, é um homem e uma mulher. O que é casamento para Deus? É monossomático, é no casamento que os dois se tornam uma só carne. Aquilo que é proibido antes, proibido depois ou fora, ou melhor, proibido antes e proibido fora, é legitimado no casamento, a relação íntima. Casamento é indissolúvel, segundo Jesus. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Todos esses pilares estão sendo atacados veementemente, furiosamente, impetuosamente. Há muitas pessoas hoje destruídas por esse ataque. Há poucos dias eu estava pregando num culto familiar. Na medida que eu pregava, uma mulher chorava desesperadamente. Quando eu terminei de pregar, eu fui conversar com aquela mulher. Falei, o que está acontecendo com você? E ela me respondeu assim, pastor, o diabo destruiu a minha vida. Eu disse, mas o que a senhora quer dizer com isso? Ela me disse, eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, morávamos num bom apartamento, tínhamos um bom salário, mas não havia paz na nossa casa. Havia um clima denso, pesado, uma tristeza, uma angústia, uma opressão. Ela me disse que um dia ela se levantou assustada com o grito dos filhos, e ela se levantou apressadamente e não viu o seu marido do seu lado. Ela correu na direção do quarto, a porta estava trancada. Ela bateu a porta não se abriu. E ela arrebentou a porta e se deparou com um quadro horrível. O seu próprio marido estava apunhalando os seus próprios filhos. Quando aquela mulher entrou no quarto, o marido enterrou o punhal no seu próprio peito e caiu sem vida sobre os corpos dos seus próprios filhos. E aquela mulher me disse, pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério.
o diabo destruiu a minha família, destruiu a minha vida. Há muitas famílias sendo destruídas na honra, nos valores, nos princípios, sendo minada por um ataque implacável do inimigo. Mas veja comigo, em segundo lugar, que esse ataque não foi apenas implacável. Está escrito aí no versículo 1: feriram a cidade. Você não fere estrutura, você fere pessoas. E tem muita gente hoje ferida na alma, nas emoções, na honra. Muitas pessoas na igreja feridas, pessoas que não superaram às vezes um abuso sofrido na infância, pessoas que não superaram um trauma vivido dentro de casa, pessoas achatadas e esmagadas emocionalmente, que não conseguem se perdoar, que não conseguem perdoar alguém, pessoas que vivem atormentadas debaixo do chicote da culpa, porque nunca entenderam a graça, porque nunca se apropriaram do perdão de Cristo Jesus. Certa feita, o diácono da igreja me procurou e disse: pastor, o senhor pode visitar minha mãe? Eu não conhecia sua mãe, era uma senhora de quase 80 anos. Ele me disse: a minha mãe nunca foi feliz, eu nunca vi minha mãe sorrir, eu nunca vi minha mãe se alegrar. Já levamos para todo tipo de médico, já fez todo tipo de exame, já fez consulta com psicólogo, já fez exames e consultas com psiquiatras, e nada, nem ninguém consegue identificar a causa da sua angústia. Já podia ir lá orar por ela. Eu disse: eu vou. Eu cheguei naquela casa, uma mulher com semblante abatido, assentada no sofá, olhar distante. Comecei a conversar com aquela mulher. Por providência divina, ela disse: eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei só com ela, ela olhou nos meus olhos e me disse assim: pastor, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei: o que aconteceu com a senhora? Ela me disse: eu traí meu noivo, e ele nunca ficou sabendo. Eu já sou viúva há muitos anos, mas aquele pecado que eu cometi está tão vivo na minha memória como se tivesse sido hoje de manhã. Eu não tenho paz, pastor. Eu vivo numa prisão emocional, eu vivo numa masmorra, eu sou afligida todo dia pelo chicote da culpa, da angústia, do desespero. Eu vivo numa prisão. Eu confesso para vocês que eu chorei naquele dia, mas eu falei para aquela mulher da graça de Deus, do perdão de Cristo, da libertação que ela encontraria no Filho de Deus. Tive a alegria de ver aquela mulher naquele dia se rendendo a Cristo, recebendo como seu Salvador e Senhor. Tive a alegria de batizá-la, de recebê-la na igreja, de ver o seu rosto esboçando um sorriso alegre, bonito, limpo. E aquela mulher viveu ainda quase 10 anos na presença de Deus, mas vivera ferida 60 anos, prisioneira do inimigo, prisioneira da culpa, prisioneira do medo, prisioneira da angústia. Eu estava pregando certa feita num congresso em Patrocínio, Minas Gerais, um congresso de médicos, e a enfermeira que nos recepcionava, uma moça muito alegre, uma senhora muito alegre, muito extrovertida, muito brincalhona, depois de uma palestra se aproximou de mim e disse assim: pastor Hernandes, o senhor está vendo esse sorriso que eu tenho nos lábios? Eu disse: é claro que eu estou vendo. Ela me disse: pois é uma mentira esse sorriso. Por trás desse sorriso eu carrego uma alma doente, uma alma enferma, um coração atormentado. Há muitas pessoas assim, muitas pessoas prisioneiras, machucadas, feridas nas emoções, na alma, na mente. Há poucos dias pregava em São Paulo, na igreja da Lapa. Eu tinha falado naquela noite sobre perdão, e eu estava cumprimentando as pessoas quando chega a mim uma senhora de uns 60 anos, e levantou a manga da blusa e me mostrou uma grande cicatriz no seu braço. Ela me disse: pastor, o senhor está vendo essa cicatriz aqui? Eu falei: estou vendo. Pois eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. Ela disse: eu odiei a minha mãe 50 anos. Eu levei minha mãe para o hospital e ela foi me pedindo perdão e eu não a perdoei.
Eu enterrei a minha mãe e não a perdoei. E eu olhei para aquela mulher, 50 anos carregando uma mágoa, 50 anos sem liberar perdão, 50 anos vivendo num cativeiro, numa prisão, numa masmorra, ferida pela mágoa. Há muitas pessoas assim hoje, dentro da família, dentro da igreja, feridas, machucadas, prisioneiras do inimigo. Mas olhe comigo o texto, e você vai notar, nos versos 2 e 3, que o principal alvo do inimigo é atacar a família. Os amalequitas chegam e atacam a cidade, queimam a cidade, ferem pessoas e levam cativos homens, ou melhor, as mulheres, os filhos e as filhas. Porque se você ataca a família, você tira o alicerce. Se você ataca a família, você atinge a igreja. Se você ataca a família, você atinge a sociedade. Se você desconstrói a família, não tem base. E eu subscrevo aquilo que o pastor Ludier colocou aqui. Essa luta não é só da igreja, não. Não é a igreja evangélica que está sendo atacada, não. Apenas é a sociedade. É a sociedade. Quando você vê hoje promoção nas escolas do homossexualismo, quando você vê hoje indução, porque a questão não é apenas tolerância, é indução. Quando você vê hoje promoção do aborto, quando você vê hoje o divórcio sendo olhado como uma conquista, um avanço, não naquelas bases bíblicas que nós temos nas Escrituras, mas por qualquer motivo. Quando você vê hoje a família sendo atacada por todas essas frentes, você nota uma coisa, que nós estamos desconstruindo os valores que devam sustentar a vida, o casamento, a família, a sociedade, a igreja. Há muitas pessoas, portanto, prisioneiras. Eu me lembro há pouco tempo, um membro da igreja me procurou. Era uma pessoa líder. Ele me disse: pastor, eu vou abandonar minha mulher, eu vou abandonar minhas filhas, eu vou viver uma aventura. E eu conversei com esse cidadão e disse: você não pode fazer isso. Você é um crente do Senhor Jesus, você é um líder na igreja, você é um comprometido com Deus, você tem família, você ama sua esposa, ama suas filhas. Isso, mas eu não quero saber, eu quero viver essa aventura. Eu estou deixando tudo, estou deixando a igreja, estou deixando o evangelho, estou deixando tudo, vou viver essa aventura. Não adiantou aconselhar, não adiantou exortar. Para minha surpresa, esse cidadão envolveu-se com uma mulher vinculada à feitiçaria, à Umbanda. E eu ia visitá-lo, eu via despachos na sua sala. Eu exortava, nada acontecia. Ele ia para os cemitérios, fazendo despachos. Um homem que professava a fé cristã, líder na igreja. E nada adiantava. Um dia eu contei para ele uma história. Eu estive em Quacisabanto, na África do Sul, e escutei uma história interessante lá. Quando um rapaz começa a namorar uma moça, esse rapaz dá um lenço branco para essa moça. É a cultura dos Zulus. Enquanto o namoro dura, a moça guarda o lenço branco. Se o namoro terminar, a moça tem que devolver o lenço branco para o rapaz. E nós estávamos na missão, quando surgiu um fato de uma moça que tinha sido abusada pelo seu ex-namorado, levada às autoridades locais para tratar do assunto. A primeira pergunta que fizeram à moça foi esta: você devolveu o lenço branco para ele? Ela disse: não. E eles responderam: então nós não vamos fazer nada com esse rapaz, isso aqui é a nossa cultura. E eu disse para aquele moço: você precisa devolver o lenço branco, você precisa romper com essas práticas, você precisa fazer uma faxina na sua casa,
Você precisa arrancar esses objetos de feitiçaria que você tem dentro da sua casa. Passaram-se 3 semanas, o telefone tocou no meu gabinete. Esse homem disse: pastor, vem na minha casa porque eu quero devolver o lenço branco. E eu fui correndo para a casa dele. Quando eu cheguei, ele assentou num sofá na minha frente, e aconteceu um fato ali que eu nunca tinha visto na vida, nem no meu ministério de 30 anos de ministério. Esse moço começou a suar da cabeça aos pés e a tremer. A roupa dele ficou ensopada e ele tremia como vara verde. E eu percebi a luta espiritual que ele estava travando. E eu disse: você está pronto a romper, a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu estou pronto. Eu falei: então você vai fazer uma coisa comigo. Você vai pegar uma caixa e botar tudo que você tem de feitiçaria dentro da sua casa aqui dentro dessa caixa. E ele começou a trazer velas, patuás, aventais, correntes, roupas. Encheu aquela caixa. Eu disse: agora vamos levar essa caixa para o quintal, vamos botar álcool nesses negócios, vamos queimar esse negócio aqui. Você vai romper com isso. Despejamos 1 litro de álcool dentro daquela caixa. Ele pegou o palito de fósforo, riscou e não pegou fogo. Riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo. Esse cara deu uma gargalhada cavernosa e olhou para mim e disse: não vai pegar fogo. Eu disse para ele: vai pegar fogo agora em nome de Jesus, porque eu vou riscar o palito agora. Quando eu risquei aquele palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa. Esse homem deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus, ele voltou à consciência. Eu exortei na palavra, pela graça de Deus, ele se arrependeu, caiu em si, começou a chorar, voltou ao seu siso, à sua normalidade, à convicção de que estava prisioneiro nas mãos do inimigo. Há muitas pessoas prisioneiras de diversas maneiras, de diversas formas, por diversos laços do inimigo, porque o projeto deste inimigo é atacar a família, atacar os filhos, atacar as filhas, atacar os cônjuges. Agora note comigo outra coisa nesse texto, confira por favor, está escrito no versículo 4, ou melhor, no versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. O que está acontecendo aqui é que esta é outra artimanha do inimigo contra a família. Quando surge um problema, quando surge uma dificuldade, ou no casamento, ou na relação dos pais com os filhos, a tendência é, em vez da família se unir para enfrentar o verdadeiro inimigo, os membros da família começam a entrar em batalha uns contra os outros. É o marido que acusa a esposa, é a esposa que acusa o marido, é o pai que acusa os filhos, são os filhos que acusam os pais, e a família entra num pé de guerra. E preste atenção nisso: quando você transforma os aliados em inimigos, você transforma os inimigos em aliados. Está acontecendo aqui que, em vez desses 600 homens se unirem para enfrentar o verdadeiro inimigo que tinha saqueado a família deles, roubado a família deles, eles estão querendo apedrejar Davi, eles estão declarando guerra entre eles mesmos, eles estão drenando as suas energias domesticamente. Quantas batalhas dentro de casa hoje, quantas feridas feitas por aqueles que deveriam estar do nosso lado, quantas lutas são travadas, quantas vitórias nós perdemos nessa questão da luta pela família, porque em vez de nós nos unirmos para enfrentar o verdadeiro inimigo, nós estamos lutando uns contra os outros, guerreando uns contra os outros, gastando as nossas energias e as nossas forças numa luta doméstica, interna, dentro de casa. Agora confira comigo, por favor, versículo 16, outra artimanha do inimigo aqui. Está escrito que um egípcio descendo com Davi o guiou, e eis que os amalequitas estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo,
e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O contexto aqui é o seguinte: Davi sai para buscar os amalequitas, para tomar de volta suas famílias, e de repente os avista no acampamento, comendo, bebendo e fazendo festa, porque haviam imposto sobre eles uma acachapante derrota. Que o inimigo celebra por vitórias impostas sobre nós, e se celebra. Eu não creio que haja festa no inferno. O inferno é lugar de festa, lugar de choro e ranger de dentes. Mas que o inimigo celebra quando ele consegue uma vitória sobre nós, isso ele celebra. A pergunta é: onde nossa vida e nossa família está provocando festa, produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Eu queria evocar um exemplo aqui para ilustrar esse ponto. Todos vocês conhecem a história de Sansão. Sansão foi um prodígio. Seu nascimento foi um milagre. Sua vida foi um portento. Ele foi levantado por Deus para ser libertador do seu povo. Eles estavam oprimidos pelos filisteus, e Deus capacitou aquele menino, enchendo do Espírito Santo e dando-lhe uma força descomunal. E diz a Bíblia que Sansão era um nazireu, consagrado desde o ventre, e como nazireu que era, ele não podia fazer três coisas: ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber vinho, ele não podia cortar o cabelo. Mas diz o texto que um dia ele caminhava e viu uma moça filisteia, e disse para o seu pai: papai, eu quero aquela moça para mim. Seu pai tentou demovê-lo, aconselhá-lo. Ele disse para o seu pai: papai, eu quero é esta, porque é desta que eu me agrado. Em outras palavras: papai, eu não quero papo, eu não quero conselho, eu quero é esta moça e acabou, não tem conversa. Há um ponto importante aqui, e eu gostaria de me dirigir aos solteiros agora. Eu nunca vi, pastor Lugero, no meu ministério pelo menos, eu nunca vi nenhum rapaz, nenhuma moça que, desobedecendo a orientação de pai e mãe, fosse feliz no casamento. Nunca vi. Nunca vi. Escute seus pais, obedeça a seus pais. Seus pais foram colocados sobre você como autoridades de Deus, e não respeitar e obedecer pai e mãe é desobedecer a autoridade sobre eles, a autoridade divina. O que aconteceu? Quando Sansão vai para a casa dessa moça, diz a Bíblia que, passando por meio de algumas vinhas, um leão jovem sai sobre ele, e ele, com a força hercúlea que tinha, pega esse leão e rasga esse leão e joga do lado de fora da estrada. No dia do casamento, passando por lá, lembrou do leão e foi olhar o que tinha acontecido. Na caveira daquele leão tinha um enxame de abelhas. Ele pegou um favo de mel e começou a chupar, ainda deu para o seu pai ainda. Quebrou ali o primeiro voto de consagração. Ele não podia tocar em cadáver. Ele foi procurar mel em caveira de leão morto. Ele foi procurar doçura naquilo que está podre, naquilo que está contaminado. Há muitos jovens crentes que estão procurando prazer no pecado, quebrando o seu voto de consagração a Deus. Mas ele chega na festa do casamento e diz lá o texto, em Juízes, que ele deu uma grande festa, porque ele não quis ser diferente dos moços da época. E certamente, se ele deu uma festa parecida com os moços da época, regada a vinho, regada a bebida alcoólica. Ele não teve peito para dizer o seguinte: a minha festa é diferente, eu sou um nazireu, sou consagrado a Deus. Eu não sei se aqui em Belo Horizonte vocês enfrentam esse tipo de dificuldade. Eu posso abrir meu coração,
Como pastor, eu tenho ficado muito constrangido às vezes, muito. Por esse Brasil afora. As festas de casamento dos nossos crentes, às vezes, são constrangedoras. A festa de 15 anos de muitas filhas nossas tem sido muitas vezes constrangedoras. Você faz um culto belíssimo na igreja, e você vai para um rico cerimonial e lá o pau quebra. A música lá não tem nada a ver com Deus mais. Bebida alcoólica se serve todas, e o povo de Deus cai na pista de dança e volta para casa com as pernas trôpegas, bêbados. Diz o texto que Sansão não teve peito para dizer: eu sou nazireu, a minha festa é diferente. Ali quebra o segundo voto de nazireado dele. Diz o texto que um abismo leva a outro abismo, e ele propõe um enigma naquela festa, e precisa sair da festa para matar 30 filisteus. Nem na festa ficou. Quando ele volta dessa façanha, o sogro dele tinha dado a mulher dele para outro homem. Não chegou a ter lua de mel no casamento. Ele fica furioso e incendeia a campina dos filisteus. Os filisteus o encurralam e ele mata 1000 filisteus com a queixada de jumento. E ele sai dali, desce a Gaza, diz a Bíblia, e se deita com a prostituta. Os valores vão se perdendo aos poucos. Um rapaz que era cheio do Espírito Santo agora está se prostituindo. E ele sai de Gaza com o portão da cidade nas costas e com o pecado da cidade no coração. E agora ele vai deitar no colo de Dalila e vai brincar de novo com o pecado, até o ponto que os seus cabelos são cortados. E diz a Bíblia que ali ele quebra o último voto de nazireado. O Espírito de Deus se afasta dele, ele se torna um homem comum, vulnerável, e os filisteus o prendem. Ele, que significa sol, tem seus olhos vazados, porque Dalila significa noite, trevas. E ele, que devia ser luz, está na escuridão. Ele que devia libertar, agora está cativo. E ele é levado para um templo pagão, para se tornar chacota de um povo pagão. E ele está provocando festa no território do inimigo, porque como nazireu de Deus, consagrado a Deus, ele zombou do pecado e ele quebrou seus votos de consagração a Deus. Quando o inimigo impõe uma vitória sobre o povo de Deus, ele festeja, ele celebra. O que vamos fazer? O que Davi nos ensina a fazer? Qual atitude tomar quando você percebe que a família está sendo atacada, que o inimigo está com ímpeto atingindo a família, ferindo a família, escravizando a família, jogando uns contra os outros? O que você vai fazer? Eu gostaria de conclamar você a olhar comigo o texto e ver o que Davi fez. Primeiro, confira o versículo 4 comigo. Diz o texto que Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. A atitude de Davi foi de chorar. E Davi era um homem valente, guerreiro, mas um homem que não tinha nenhuma dificuldade de expressar suas emoções, de extravasar sua alma e dizer que ele não podia aceitar passivamente a decretação da derrota na sua família. Este homem chorou, e chorou em público, e quem chora está dizendo que alguma coisa está errada. Quem chora está dizendo que não pode se conformar com a decretação do caos. Quem chora está dizendo que não pode ficar omisso diante da tragédia. E eu queria agora perguntar a você nesta noite: qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu cônjuge? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você chorou pela família brasileira? Qual foi a última vez que você chorou diante desse quadro tão grave que atinge a sociedade brasileira? Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Às vezes nós choramos por causas erradas e deixamos de chorar por aquilo que deveria nos levar às lágrimas.
Eu estava lendo recentemente um livro de um pastor batista, pastor Tim Cymbala, pastor da igreja do Batista do Brooklyn, nos Estados Unidos, perto de Nova York. Ministério brilhante, uma igreja com milhares de membros, ministério de música conhecido no mundo inteiro. E o pastor Tim Cymbala conta num de seus livros que um dia chegou em casa e a sua filha primogênita, adolescente ainda, disse para ele: papai, eu vou embora de casa, não quero saber da igreja, não quero saber do seu Deus, eu quero curtir minha vida, quero saber que tem do outro lado do muro. Seu pai pediu, seu pai insistiu, seu pai chorou, não adiantou nada não, a menina botou a mochila nas costas e foi embora. Pastor Tim Cymbala pensou em abandonar o ministério, ele disse: eu não tenho condições, não tenho estrutura emocional para continuar sendo pastor. Um dia um colega dele ligou para ele da Flórida e disse: pastor Tim Cymbala, esquece essa menina, toca a sua vida, toca o seu ministério. Mas eu pergunto a você, como é que um pai esquece uma filha? Como é que uma mãe esquece um filho? Um dia o pastor Tim Cymbala estava num culto de vigília na igreja. De repente uma senhora, um membro da igreja, se levantou e disse: pastor Tim Cymbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha, a nossa igreja nunca orou com lágrimas em favor da sua filha. E ele disse que naquela noite, naquela vigília, os crentes todos deram as mãos, eles fizeram um círculo de oração ao redor dos bancos. E ele diz que naquele momento, aquele templo se transformou numa sala de parto, de dores, de lágrimas, de gemidos, de soluços. Quando ele chegou em casa, naquela madrugada, ele disse para sua esposa assim: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, bem de manhã, a campainha tocou, a mãe foi à porta atender a filha, em lágrimas. Ela correu porta dentro e grudou nas pernas do seu pai e disse: papai, por favor me conte o que aconteceu há 2 dias de madrugada, por favor me conte. Ela disse que foi acordada, despertada e tomada de uma convicção de pecado. Parece que escamas tinham caído dos seus olhos e ela percebeu a loucura que estava fazendo. Ela disse: papai, eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para minha família, eu estou de volta para a nossa igreja. Deus restaurou a minha sorte, Deus restaurou a minha alma. E queridos irmãos, nós precisamos, como igreja, chorar pelos nossos filhos, os filhos da aliança. Nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro, nós não geramos filhos para povoar o inferno. Os nossos filhos são herança de Deus e nós não podemos desistir deles em nome de Jesus. Confira comigo em segundo lugar, versículo 6. Olha o que Davi fez. Diz o texto: Davi muito se angustiou. Há uma angústia que é patológica, que é nociva, que não é compatível com a fé cristã. É aquela angústia fruto da incredulidade, fruto de uma ansiedade onde você não crê na providência de Deus e não descansa no cuidado divino. Mas é uma angústia que é necessária. Quer ver um exemplo? Você se lembra do sacerdote Eli? A Bíblia diz que os filhos de Eli, Rofini e Finéias, eram também sacerdotes, mas viviam em pecado, eram adúlteros, eram filhos de Belial, zombavam do culto, zombavam das ofertas, zombavam das coisas de Deus. E Deus levantou algumas pessoas para exortar Eli, para disciplinar seus filhos. Mas Eli foi relapso, foi conivente, foi um pai bonachão, não teve pulso, não teve coragem. Chega a Bíblia a dizer que ele amava mais os seus filhos do que a Deus, um amor irresponsável, um amor que não tem coragem de dizer não, um amor que não tem coragem de colocar limites. Até que um dia, por intermédio de Samuel, Deus disse: eu vou destruir os filhos de Eli, eu vou matá-los. E quando Eli escuta de Samuel o que Deus havia dito, ele diz: é o Senhor, faça conforme lhe aprouver. Eu esperava outra atitude de Eli.
Eu esperava que nesse momento ele se prostrasse diante de Deus em lágrimas, dizendo: Deus, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, me dê mais um tempo, para eu acertar minha casa, para eu acertar minha vida, para eu corrigir meus filhos, para nós nos realinharmos com a tua vontade, com o teu propósito. Ele aceita passivamente. Tem hora que é preciso angustiar, queridos. Nós não podemos fazer como uma avestruz, enfiar a cabeça na areia e achar que está tudo bem, achar que está tudo certo, achar que isso é normal, achar que a vida é assim mesmo, achar que o mundo está assim mesmo e que nós não vamos fazer nada. Há pessoas que até pela sua linha escatológica diz o seguinte: a quanto pior ficar melhor, porque Jesus está mais perto de voltar. Tem gente que aplaude a desgraça. A nossa posição não é essa. Embora saibamos que vamos enfrentar a apostasia, mas a igreja é voz profética nesse mundo. A igreja é a consciência do Estado. A igreja é sal da terra, ela é luz do mundo. Ela precisa se posicionar, ela precisa levantar sua voz, ela precisa dizer o que está errado, ela precisa ter coragem de confrontar o pecado no palácio da choupana. Ela precisa se angustiar diante de Deus. Agora preste atenção em terceiro lugar, o que Davi fez. Confira comigo o versículo 6 ainda. Quando os homens de Davi querem apedrejá-lo, querem matá-lo, eu quero que você preste atenção no cenário de Davi. Essas alturas, Davi, embora ungido rei de Israel pelo profeta Samuel no lugar de Saul, mas ele não está no trono ainda. A unção só o levou para o deserto, para o quebrantamento, para as fugas do seu sogro. Seu sogro quer matá-lo. Agora ele está fora do território de Israel. E agora ele percebe que a sua família e a família de seus homens estavam nas mãos do inimigo, prisioneiros. Agora os seus homens estão contra ele, querendo matá-lo. Esse homem está sozinho, esse homem está encurralado, esse homem olha para todos os lados e só tem luta, e só tem batalha, e só tem opressão em cima dele, e só tem derrota para cima dele. Mas diz o texto: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Por que ele se reanima? Porque ele é forte? Porque tem muitos aliados? Porque o inimigo é fraco? Porque ele tem uma estratégia? Porque ele sabe o que vai fazer? Não, ele se reanima apesar de todas as dificuldades. Ele não entrega os pontos, ele não joga a toalha, ele não desanima, ele não retrocede. Quando tudo parece perdido, quando parece que ele está lutando só, ele se volta para Deus. E eu creio que aqui está uma posição necessária para a igreja. Nós precisamos entender que nós estamos diante de uma batalha, de uma guerra. Nós estamos lutando, irmãos, contra as autoridades que deveriam lutar pela família, estão lutando contra. Estamos lutando contra leis, estamos lutando contra a imprensa, estamos lutando contra a opinião pública, estamos lutando contra a nação inteira, contra o mundo inteiro que se volta contra a família. E nós temos que voltar nossa atenção para Deus, e buscar de Deus direção, e buscar de Deus refúgio, reanimarmos-nos em Deus. Há muitas pessoas que já desistiram. Quantas pessoas desistiram no casamento? Quantas pessoas desistiram dos filhos? Quantas pessoas desistiram da família? Quantas pessoas desistiram dos valores morais? Quantas pessoas? Davi, porém, reanimou-se no Senhor seu Deus. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o seu drama, se você olhar para cima, se você olhar para Deus, tem saída, tem solução. Para Deus não há causa perdida. Agora veja em quarto lugar o que Davi fez. Confira comigo os versos 7 e 8.
A reação de Davi não é uma reação carnal. Davi não reage com bravatas. Davi não reage com armas humanas, com armas terrenas. Diz o texto que Davi reage para buscar a Deus em oração. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Emelec: traz-me a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Eu chamo a sua atenção que a oração de Davi é composta apenas de 2 perguntas. Oração muito curta, muito breve. Uma oração de interrogação, de questionamento, de perguntas. Perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Trocando em miúdos, sabe o que ele está dizendo para Deus? Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, e eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir? É isso que ele está perguntando para Deus. Qual vai ser a posição da igreja? Assistir o que está acontecendo? Ou ela vai reagir? Ou ela vai tomar uma posição? Ou ela vai erguer a sua voz? Ou ela vai confrontar o erro? Ou ela vai ter coragem de se posicionar? A resposta de Deus a Davi é esta: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Deus é o Deus da restituição. Ele pode devolver a paz na sua vida, Ele pode devolver a alegria na sua família, Ele pode devolver o diálogo no seu casamento, Ele pode trazer de novo, de volta, a restauração dos valores e princípios que foram perdidos dentro da sua casa. Agora preste atenção nisso. O que Deus prometeu a Davi não foi ausência de luta. O que Deus prometeu a Davi foi vitória certa. O que Deus prometeu a Davi foi chegada certa e não caminhada fácil. Porque a oração não dispensa a ação. A ação não pode vir sem oração. Porque a oração é quem nos dá força, nos dá estratégia, nos dá poder, nos equipa com armas espirituais. Mas nós temos que entrar em campo e lutar. O texto diz que Davi lutou, e a luta foi renhida, porque dos 600 homens, 200 ficaram para trás de cansados que estavam. Mas se você tem uma promessa, você não desiste, você não recua, você vai até o fim. Diz o texto que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta: as coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, o despojo, tudo Davi tornou a trazer. Eu queria perguntar para você nesta noite: o que é que foi saqueado da sua vida, do seu casamento, da sua família, que você precisa tomar de volta? Pergunta a você: você se lembra daquele tempo em que você reunia sua família para orar, para ler a Bíblia, para fazer o seu culto doméstico? Como é que anda isso na sua vida hoje? Você se lembra daquele tempo que você não perdia uma vigília de oração da igreja? Como é que anda isso na sua vida hoje? Você se lembra daquele tempo que você não saía de casa sem um Novo Testamento, um folheto no bolso? Que você tinha coragem de falar de Cristo para quem estava sentado do seu lado no banco de um ônibus, de um avião, de um táxi? Como é que anda isso na sua vida hoje? Você se lembra daquele tempo em que você era consagrado a Deus e tinha deleite em ler a Bíblia, e você lia a Bíblia com prazer, com gosto, com entusiasmo? Como é que anda isso na sua vida hoje? Você se lembra daquele tempo em que o seu tempo de oração era um tempo aguardado no dia, em que você se derramava diante de Deus? Como é que anda isso na sua vida hoje? Você se lembra daquele tempo em que você tinha tempo para a família, e dialogava, e sentava e batia papo?
Como é que anda isso na sua vida hoje? O que é que tem sido tirado de você? O que é que tem sido roubado da sua vida, do seu casamento, da sua família, que você precisa tomar de volta? Aqueles valores que você tinha tanto zelo deles e hoje foram se perdendo pelo caminho, o que você vai fazer? Diz a Bíblia que Davi tornou a trazer os filhos, as filhas, as mulheres, as coisas grandes, as coisas pequenas, o despojo. Nada ficou nas mãos do inimigo. E eu quero concluir remetendo vocês a uma experiência marcante do povo de Deus quando saía do Egito. Quando Moisés estava tirando o povo de Israel do Egito, Faraó tentou demover Moisés, ou impedir que Moisés saísse com o povo. E Faraó fez 4 propostas para Moisés. A primeira proposta de Faraó está lá no capítulo 8, versículo 25 de Êxodo. Quando o Faraó disse o seguinte para Moisés: Moisés, vocês não precisam ir embora não, cultuem a Deus aqui no Egito mesmo, levante altar aqui no Egito mesmo. E Moisés disse: não, nós vamos embora, aqui não é nosso lugar, aqui nós somos escravos, nós vamos para a terra que Deus nos prometeu. Tem muita gente que acha que pode levantar um altar a Deus no Egito, que pode servir a Deus no mundo, que pode amar a Deus e o mundo ao mesmo tempo, que pode experimentar o melhor de Deus, o melhor do mundo ao mesmo tempo. E Moisés rechaçou essa proposta. Disse: nós não vamos ficar, nós somos de Deus e vamos estar a serviço de Deus. O Faraó partiu para a segunda proposta, está lá no capítulo 8, versículo 28. Então tá bom, vocês podem ir embora, mas não vai muito longe não, fica aqui por perto, vão ser bons vizinhos. Quando você sentir saudade do Egito, você vem cá, faz um turismozinho por aqui. Moisés não aceitou essa proposta. Então nós vamos embora, vamos embora. É curioso isso, que tem muita gente que quer curtir as duas coisas ao mesmo tempo. De vez em quando fazer um turismo no mundo, de vez em quando curtir o que o mundo tem para oferecer. Há pouco tempo eu fui convidado para pregar numa das nossas igrejas, grandes igrejas presbiterianas do Brasil, e eu fui convidado pela juventude para pregar num culto da juventude, e o tema que me deram foi santificação. Quando eu terminei de pregar, um grupo de moços me pegou pelo braço, me levou para uma sala, e um moço botou o dedo no meu nariz e disse: o senhor é um homem retrógrado, o senhor é um homem antiquado, o senhor está entendendo? O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários, qual o problema da gente ir para a boate no sábado tomar nossa cerveja? Qual o problema da gente ir nos divertir? Nós somos jovens, a juventude passa, no domingo nós estamos na igreja, qual o problema disso? E eu olhei para aquele rapaz que botou o dedo no meu nariz, e os demais que estavam perto dele, disse: filhos, eu só posso lhes dizer 2 coisas e eu estou indo embora. Eu estou aqui a convite de vocês, vocês me deram o tempo para falar. A primeira coisa que eu quero lhes dizer é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Diz: se vocês quiserem ir para a boate, encher a cara, podem ir, mas tem que ser para a glória de Deus. Se vocês conseguirem fazer para a glória de Deus, pode ir, pode ir. Segunda coisa que eu quero lhes dizer, Colossenses 3,17: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazem em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Quando vocês forem para a boate, vão em nome de Jesus, e chega lá, quando estiverem tomando todas, quando tiver com aquele namorinho sem vergonha, diz: eu estou aqui em nome de Jesus, glória a Deus que eu estou aqui. Se conseguirem, vão em frente. E fui embora, fui embora. O que eu jamais poderia esperar é que 10 anos depois eu voltasse à mesma igreja, a convite, claro, claro. Quando eu chego, uma mulher olha para mim e faz a pior pergunta que se faz para um pastor. Essa pergunta não se deva fazer para pastor: o senhor se lembra de mim?
Pode fazer uma pergunta dessa para a pastora? Não pode. Eu olhei para a mulher, tornei a olhar, olhei de novo, só me perdoa, mas não me lembro não. Não me lembro não. Ela disse: eu sou a mãe daquele rapaz que botou o dedo no seu nariz. E eu perguntei: e o seu filho? Ela me disse: pastor, o senhor não imagina, Deus teve misericórdia do meu filho, e aquela palavra que o senhor disse para ele naquele dia foi um divisor de águas na história dele. Meu filho é um homem de Deus. Meu filho hoje é um homem comprometido com os valores do reino de Deus, da palavra de Deus. Tem muitas pessoas hoje achando que pode viver no fio da navalha, pertinho da cerca, flertando com o pecado. Moisés disse: nós vamos embora. Terceira proposta de Faraó para Moisés, está lá no capítulo 10, versículo 11, 10 e 11. Tá bom, vocês querem ir embora? Podem ir, mas a moçada fica. Vocês de cabecinha branca servem a Deus lá, e os filhos de vocês ficam aqui no Egito. Lugar de moço aqui no Egito. Moisés disse: nós vamos embora. Nossa família não vai ficar dividida não. Lugar de jovem curtir a vida não é no mundão, gente. Lugar de jovem curtir a vida é no altar de Deus, é na casa de Deus, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria, e é na destra de Deus que tem delícias perpetuamente. Há poucos dias eu vi uma propaganda do governo que me chocou muito. Propaganda de uma prostituta, uma mulher de seus 40 e poucos anos, uma plaquinha assim: sou prostituta, sou feliz por ser prostituta. Uma propaganda do governo. É chocante isso, é chocante, porque a ideia de que alguém seja feliz no pecado, a ideia de que o pecado é uma fonte de felicidade, e o pecado é um embuste. O pecado leva você mais longe do que você gostaria de ir, retém você mais tempo que você gostaria de ficar, e custa um preço mais caro do que você gostaria de pagar. Moisés disse: não, os nossos filhos irão conosco, os nossos filhos são de Deus, nós não abrimos mão deles. Aí vem a última proposta do Faraó, está lá no capítulo 10, versículos 24 a 26. O Faraó disse o seguinte para Moisés: então tá bom, vocês podem ir embora, todo mundo, agora os rebanhos de vocês ficam, vocês servem a Deus, o dinheiro de vocês serve ao Egito. Aí Moisés disse: não, vamos embora todo mundo, porque tem gente que diz o seguinte: eu sou convertido, meu coração é convertido, mas o bolso ainda não foi. Tem gente que parece ter uma jararaca no bolso. Eu vou dizer uma coisa para você: se o seu bolso ainda não foi convertido, muito provavelmente o seu coração ainda não foi convertido, porque Jesus Cristo disse que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Sabe qual foi a resposta de Moisés para Faraó? Nenhuma unha, Faraó, nenhuma unha vai ficar no Egito, nenhuma unha. Até hoje eu não sei muito bem para que serve uma unha, deve servir para alguma coisa, mas não deixe nada daquilo que Deus lhe deu nas mãos do inimigo. A sua família é um presente de Deus, a sua família é uma bênção de Deus. Não abra mão da sua família, não desista da sua família, não permita que o inimigo fique com nada daquilo que Deus lhe deu. Tome de volta tudo aquilo que Deus lhe deu. Que Deus nos ajude, queridos, nesses tempos tão difíceis, lutar pela nossa família, chorar pela nossa família, orar pela nossa família, não desistir da nossa família e tomar de volta tudo aquilo que Deus nos deu. Curva sua fronte, vamos orar.